Então está valendo! Estamos começando hoje mais um bate-papo aqui com mais um líder convidado. A gente vai falar hoje com o Valdir. Valdir é coach, meu amigo, uma pessoa extremamente capaz, mas eu não vou fazer hoje a introdução falando sobre Valdir, não, porque eu não fiz isso com o Carlos, então não vou fazer com o Valdir. Eu vou deixar o Valdir se apresentar. Valdir, fala para a galera aí, se apresenta e dá o teu recado. Vamos lá. Beleza, Fábio, tudo bem? Primeiro eu queria te agradecer, Fábio, pelo convite, né? De poder estar aqui falando para o seu pessoal, né? Para os seus ouvintes aí. Bom, eu sou Valdir Parente, eu sou empresário, palestrante e professional self-coach. Né? Já sou empresário dentro do ramo de material de construção há mais de 34 anos. E atuo também como palestrante e como coach. Esse é o Valdir Parente. Ah, muito bom, Valdir. É isso aí. Gente, Valdir tem muita coisa para acrescentar para a gente aqui em relação à liderança. É um cara que está extremamente qualificado, tem se qualificando, né? Vem se qualificando cada dia mais. Isso é importante para você que está ouvindo aí do outro lado. Se qualificar é importante, estudar mais, buscar mais conteúdo é algo que é muito importante para a nossa vida. Você vai entender isso e a gente vai falar um pouco mais sobre liderança, que é o que a gente se propôs a fazer. Valdir, eu queria começar da seguinte maneira, né? Você é um profissional que já trabalhou em alguns contextos diferentes, né? Em épocas diferentes, e hoje você ajuda pessoas a se desenvolver através de palestras, das palestras que você faz. Então, gostaria de saber quais são as transformações que você tem visto, né, de uns anos para cá, e o quanto o coaching foi importante para que você tivesse essa percepção dessas mudanças de uns tempos para cá. Você pode ajudar a gente aí, porque essa é uma curiosidade minha. É isso aí, Fábio. Bom, dentro desse ramo de material de construção que eu trabalhei, já que eu trabalho, né, há mais de 34 anos, eu sempre lidei com pessoas, né? Sempre liderei equipes, né, aí equipes de 200 pessoas, 300 pessoas, e as coisas vêm mudando. Mas o que acontece? Você vê muito no ambiente de loja, as pessoas às vezes desanimadas com os problemas que elas enfrentam. Você encontra gerentes ou até mesmo líderes que às vezes não tem como lidar, não sabe como lidar com pessoas. É aquela situação antiga, né? Olha, eu sou o gerente ou eu sou o diretor, eu mando e você obedece. E isso não cabe mais hoje, nos dias de hoje. Já não deveria caber antigamente, hoje então isso não tem mais espaço. E através do coaching, isso vem causando uma transformação no mercado. Né? As pessoas vêm tendo um conhecimento que elas não tinham. Então, hoje, os líderes que se dispõem a fazer um curso de coaching, um aperfeiçoamento, para poder lidar com as pessoas, para poder engajar as equipes. Porque quando você tem pessoas engajadas junto com você, o seu rendimento e o seu resultado aumenta exponencialmente. Você entendeu? Então, o coach, ele traz, primeiro, uma consciência muito grande para as pessoas. Então, eu falo para você que uma pessoa que faz o coach, como é o meu caso, depois do coaching, você não tem mais como voltar a pensar e agir da mesma forma que você agia até então, entendeu? Porque o conhecimento é gigantesco. Ele causa uma transformação, uma verdadeira transformação. Tanto é que eu uso o coaching através das minhas palestras para poder transformar a vida das pessoas. Pô, isso é sensacional. Eu tive um pouco dessa percepção também, né, na nossa formação. É uma coisa a gente ter... Eu já vivenciei algumas coisas também antes e vejo os modelos de liderança ou de gestão que você acha que não cabe. Eu lembro de uma época que eu estava trabalhando e eu lembro de um modelo de gestão até engraçado que chamava Go Horse. É até uma brincadeira que as pessoas faziam em relação a esse tipo de gestão. Mas, enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Vamos dar sequência aqui. E eu queria falar um pouco sobre a questão do ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho é algo muito complexo, a gente visualiza isso, né? São pessoas distintas, com, sabe, cultura diferente. Imagina, você trabalha numa empresa multinacional, culturas diferentes, pessoas de outras regiões.
Enfim, como é que você vê o ambiente de trabalho no contexto da liderança? O líder, ele tem que conseguir fazer um engajamento das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Ele tem que criar um sistema de trabalho, de se envolver com as pessoas, para que as pessoas possam também confiar no líder, para que elas possam compartilhar resultados que elas têm, compartilhar a vida, o dia a dia. Isso torna o ambiente de trabalho mais leve, mais tranquilo. Você vê hoje até, você pega o exemplo aí de grandes empresas, principalmente voltadas para a tecnologia, grandes empresas, o ambiente de trabalho é totalmente disruptivo. A forma das pessoas trabalharem, o cara vai trabalhar de bermuda, o cara faz reunião jogando videogame, quer dizer, uma situação que a gente não tinha no passado. Então, essa descontração no ambiente de trabalho, ela deixa o funcionário mais tranquilo, ele acaba tendo uma consciência maior, inclusive, do que ele precisa entregar, e acaba, por si só, trazendo um resultado muito melhor para a empresa, né? E o líder, ele é papel fundamental em toda essa situação, porque ele vai fomentar essa situação entre as pessoas, não só entre a empresa, mas entre as pessoas. Porque se você parar para pensar, a gente vive com a família da gente em casa, mas a gente vive mais tempo com as pessoas no ambiente de trabalho do que com a própria família. Porque você vem para casa, você tem ali algumas horas junto com a família, depois você vai dormir, dorme ali 6, 8 horas ali, sai de novo e vai estar lá junto com os colegas de trabalho. Então, quer dizer, é uma segunda família. Então, o ambiente de trabalho, ele influencia muito no andar e no resultado das coisas. E o líder, ele tem um papel fundamental para fazer com que esse ambiente seja cada vez mais tranquilo e melhor. Que o resultado dele vai ser muito melhor. Pô, show de bola. Isso me lembra um pouco, me recorda um pouco do que o Simon fala, Simon Sinek, que ele fala sobre we have to be treated like a brothers and sisters, né? As pessoas têm que se tratar né, como irmãos e irmãs, né, dentro do ambiente de trabalho, porque você, na verdade, passa a maioria do tempo. O que ele quer dizer com isso é que eu posso brigar com meu irmão, eu posso brigar com a minha irmã, mas eu não admito que ninguém brigue com eles. Então, é um círculo de segurança, né, que acaba se criando ali de proteção dentro da empresa. Muito legal, interessante isso. Outra coisa que eu queria falar, assim, dentro desse ambiente, você acabou de falar aí, assim, você tem empresas que as pessoas vão de bermuda, jogam, tem videogame, tem essas coisas assim. Eu queria falar uma coisa um pouco parecida com isso. Vamos pensar no uso do celular como uma ferramenta de trabalho, né? Você acha que isso pode prejudicar o rendimento do colaborador? Né? E assim, se você acha que sim, qual deve ser o comportamento do líder quando ele percebe essa disfunção de atrapalhar ali, prejudicar no rendimento do colaborador o uso do celular como ferramenta? Fábio, isso vai depender muito da pessoa, do usuário, né, que vai fazer o uso dessa ferramenta. Hoje, cada vez mais, o celular, se você parar para pensar, ele é um computador. Ele é um computador de bolso, mais poderoso do que o computador que mandou o homem para a Lua em 1969. A gente tem um poder desse dentro do bolso, mais do que o computador tinha naquela época, né? Uhum. Então, quer dizer, você desenvolve muito trabalho através do celular, né? Então, depende de quem está utilizando esse celular para fazer o trabalho. Então, se a pessoa tem a consciência que ela deve usar apenas como uma ferramenta de trabalho, ela vai fazer o uso como ferramenta de trabalho e não vai deixar isso interferir nas tarefas dela do dia a dia, fora do contexto do trabalho em si. Agora, quando o usuário ele faz o uso da ferramenta e ele fica dando umas escapadas, entrando na rede social, que são hoje, se você parar para analisar e observar as pesquisas, as redes sociais, elas são os maiores ladrões de tempo na vida das pessoas. A pessoa entra ali, em qualquer uma das redes, quando ele vê, passou 15 minutos, meia hora, uma hora, ele perdeu ali viajando, navegando, e deixou de fazer outras tantas coisas, né? Uhum. Então, o líder, ele tem que observar muito essa situação. Então, quando ele pega um funcionário, um usuário dessa ferramenta de trabalho, que ele verifica que ele está saindo fora do contexto do trabalho, ele tem que chamar o funcionário e tem que fazer com que ele tenha a consciência do que essa ferramenta de trabalho
traz de vantagens para ele e traz de resultados também, né? E mostrar para ele que o uso errado, vamos dizer assim, na hora do trabalho, ele partir para o contexto de ficar navegando em redes sociais ou em sites, seja lá o que for, que não seja o contexto de trabalho, isso vai acabar trazendo um prejuízo para a empresa e, consequentemente, vai trazer um prejuízo para ele, né? Porque se ele não consegue ter o controle do uso dessa ferramenta que está aí para facilitar o trabalho de todos nós, o que vai acabar acontecendo é que ele pode, inclusive, perder esse emprego, né? Perder o posto que ele ocupa hoje, entendeu? Sim. Então, é necessário que o líder chame esse usuário, conscientize ele da forma correta de trabalhar, para que ele, por si só, com essa nova consciência, ele não mais parta para o contexto que não seja o trabalho, e fique somente dentro desse contexto do trabalho, na realidade. Então, é o líder conscientizar esse usuário da forma do uso correto. Entendi. Deixa, assim, entender uma coisa assim. Por exemplo, dentro de um ambiente desse, você acredita que, por exemplo, as pessoas que não têm esse nível alto de comprometimento, né? Você tem uma ferramenta ali, um telefone celular, como uma ferramenta para você utilizar. E aí a gente está falando de níveis de produtividade, ou seja, eu perco produtividade na medida em que eu começo a focar em coisas que não são do contexto do meu trabalho. Tem uma outra questão que a gente esbarra aqui, que é uma questão ética, né? Se eu estou sendo pago para trabalhar, para fazer o meu trabalho, por que eu não estou fazendo o meu trabalho e estou retirando aquele tempo que eu recebo para utilizar em algo que não faz sentido, né? Então, é uma questão mais ética. Mas dentro desse contexto aí, do que a gente está falando, assim, você acha que tem a ver, assim, das pessoas não terem um nível de comprometimento alto? Faz sentido delas não estarem satisfeitas com aquele ambiente de trabalho? Ou com a própria liderança, ou alguma coisa nesse sentido? Você acha que tem relação com isso? Tudo é possível, Fábio. Porque um funcionário que ele não trabalha totalmente engajado, com certeza tem alguma coisa que acaba causando uma obstrução, né? Ele trabalha ali desmotivado, ele acaba buscando fuga, né? Dentre essas situações. Então, quer dizer, uma pessoa que tem ali o celular para trabalhar como ferramenta, ele pode acabar utilizando isso. Se ele está engajado no trabalho, se ele está contente, alegre ali no trabalho, ele desempenha um trabalho melhor, né? Ele busca um resultado melhor. Hoje, através do próprio celular, você tem aí vários aplicativos que podem controlar o tempo aí das tarefas que a pessoa tem que fazer, né? Então, quer dizer, é possível monitorar esse trabalho. Mas, assim mesmo, isso não descarta o papel que o líder tem que fazer, que é esse engajamento. E é aquela tal coisa, poder, quando ele identifica uma situação dessa, identificar qual é a causa raiz do funcionário estar utilizando uma ferramenta de trabalho na hora de trabalho para um uso que não seja o contexto do trabalho. Então, o líder ele tem que ter essa percepção e, sim, chamar o funcionário, conversar com ele, se for o caso, usar alguma das ferramentas de coaching, né, que para isso existem aí inúmeras ferramentas aí, poder identificar a causa raiz desse problema e atuar nela, fazer esse trabalho. Mas assim, o funcionário desmotivado com o trabalho, com o líder, ele pode sim buscar fuga, buscar maneiras de fugir, de não executar o que ele poderia estar executando com maestria na realidade. E acabando ele mesmo se prejudicando, né, Fábio? Porque se você parar para pensar, uma pessoa que não produz, ela vai entrar numa fila, mas não é na fila da promoção, né? Ele acaba entrando na outra fila que pode ser para ele problemática. É verdade, isso a gente não quer, né, para os nossos ouvintes aqui, para o nosso telespectador, a gente não quer que os nossos seguidores tenham esse tipo de conduta, e se você está aí assistindo a gente agora, com certeza você não tem essa conduta, e a gente está aqui para colaborar, para trazer um pouco mais de consciência para todo mundo e fazer com que as empresas e as pessoas, né, possam se desenvolver cada vez mais, a gente crie novos ambientes propícios para que a gente possa ter, né, uma evolução no mercado e as pessoas estejam satisfeitas no ambiente de trabalho. Galera, é isso aí. Eu queria agradecer o Valdir. Eu acho que estão derrubando alguma coisa aqui hoje, cara. Eu quero agradecer o Valdir pela ajuda, né? Eu que agradeço estar aqui podendo falar para você, para sua audiência. Muito obrigado. Viu? Entregando o seu melhor, né, o teu conhecimento, compartilhando isso com a gente aqui. E é isso aí, galera. A gente vai encerrar por aqui. A gente vai falar um pouquinho mais, né, no próximo vídeo. Eu vou continuar com o Valdir. A gente vai falar um pouquinho mais sobre
algumas questões sobre a empatia no trabalho, como é que é uma questão ali da gerência, da liderança, né? A busca incessante por resultados. A gente vai voltar nesse assunto aí. Você aguarda o próximo vídeo, a gente está junto. Valdir, eu vou colocar as suas redes sociais aqui no final e aí a galera vai poder te acompanhar lá nas redes sociais, beleza? Beleza, Fabio, muito obrigado, viu? Tá Grande bom, abraço para você, para toda a sua audiência aí. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado a você aí. Tchau, tchau. Tchau.